Bom dia, senhores. Tudo bem com vocês? Então, vamos dar início a mais uma aula de filosofia, tá certo? E na aula de hoje, seguindo o conteúdo da apostila, nós vamos ver sobre a teoria da iluminação divina, ou simplesmente teoria da iluminação, desenvolvida por Agostinho de Hipona. Para quem é católico, Santo Agostinho de Hipona. Agostinho foi um bispo católico, mais ou menos 400, ele nasceu em 300 e tanto, morreu 400 e pouco, né? Ele nasceu no norte da África, viveu em Roma, viveu também em Milão, né? Pegou o fim do Império Romano, foi padre e terminou sua vida sendo bispo da cidade de Hipona, no norte da África. Ele não só foi um grande pastor, um grande religioso, mas também foi um grande intelectual, tá? Ele é considerado um dos homens mais brilhantes da história. Tanto a forma dele pregar diz que é um dos melhores pregadores que já existiu. A oratória dele, a forma com que ele cativa quem escuta, sabe? Ele era fantástico. Ele era tão fantástico que existia uma corrente rival ao catolicismo, que eram os maniqueístas, né? E eles queriam promover um debate entre os católicos e os maniqueístas, para decidir quem estava certo, né? Mas o critério a condição para os maniqueístas participarem do debate era que Agostinho, como bispo, não participasse. Porque se ele participasse, certeza que ele ia ganhar, porque ele não perdia um debate, ele não perdia uma oratória, ele era perfeito, unânime, se não é o maior pregador da história da humanidade, é um dos maiores pregadores da história da humanidade, com certeza, com certeza. Então, depois de fazer essa propaganda toda dele, né, vamos começar a aula. Ele pertencia a um período chamado patrística, é um período do conhecimento humano chamado patrística, que são os primeiros séculos depois de Cristo. Vai indo do século II até o século VIII, mais ou menos. É a patrística, tá bom? Vamos juntos na página 20? Assim, quais páginas nós vamos usar na aula de hoje? Página 20, 21 e 22, tá? 20, 21 e 22. Página 20, acompanhe comigo a leitura. Em sua obra, Agostinho combateu o ceticismo, tá bom? Nós vamos ver como que ele combateu o ceticismo da última aula, não tenho certeza de nada. Lembra que o ceticismo falava isso? E revelou influências do neoplatonismo de Plotino, que a gente também viu na última aula. Este, porém, foi cristianizado pelo novo filósofo, que sobrepôs a figura do Deus cristão à figura do Uno, mencionada por Plotino, além de abordar novos elementos originais do cristianismo. Assim, Agostinho defendeu a tese de que todos os seres e objetos sensíveis correspondiam à ideia, formas ou razão, presentes no intelecto divino. Deus seria, portanto, a garantia da verdade, a possibilidade do conhecimento, ao contrário do que pensavam os céticos, os quais afirmavam a impossibilidade de um conhecimento certeiro. Então, vamos só lembrando, Platão desenvolveu a teoria das ideias. Lembra que nós temos um mundo, aqui um mundo das ideias e um mundo material aqui embaixo. Que o mundo material é um reflexo do mundo das ideias. Aqui você tem a ideia perfeita da coisa, aqui embaixo você tem várias cópias dessa ideia, né? Então, hiperurano, o mundo inteligível de Platão. Plotino vai pensar mais um pouco ainda. Plotino vai dizer que além desse mundo sensível, desse mundo inteligível, esse mundo, entre aspas, espiritual, que não é material, você tem a figura de um uno, que é um ser que emana o mundo inteligível e a partir daí também emana o mundo sensível. Emanação é uma coisa que sai dele, tá bom? O uno sai dele, o mundo inteligível, e a partir do mundo inteligível sai o mundo sensível que a gente vive. Já Santo Agostinho vai chamar esse uno de Deus. Ele vai então pegar a teoria que Plotino elaborou, baseada na teoria de Platão, e elaborar ela mais ainda, só que agora cristianizando essa teoria, como se fosse batizando, sabe? Pegou lá e colocou o cristianismo no meio. Então, para Agostinho, isso aqui para quem é cristão é assim que funciona, tá? O conhecimento, não totalmente assim, mas mais ou menos é o que o cristianismo acredita da realidade. É o seguinte, tem Deus. E na cabeça de Deus está a ideia de tudo, porque não foi Deus que criou tudo? Quando Deus criou o mundo, de onde que ele tirou a ideia de homem? De onde que ele tirou a ideia de... Fala uma coisa aí, Sueli. Tô perdida. Árvore. Tá, ela falou árvore, tá, gente? De onde ele tirou a ideia de árvore? De fazão, de papagaio. Se ele criou tudo? Ele tirou da própria cabeça. Então, antes das coisas existirem de fato, Deus tinha a ideia delas na cabeça dele. Então, quando Deus cria, ele cria as coisas segundo os modelos que ele tem na mente.
Então, na mente de Deus, nós temos os modelos das coisas que foram criadas. Para Santo Agostinho, o que acontecia? Quando Deus cria o homem, Deus já cria o homem, no intelecto do homem, Deus já cria, já deposita lá a ideia de todas as coisas que existem. Porque essas coisas, a ideia original delas está na cabeça de Deus. Então Deus, quando cria o homem, ele já coloca essas ideias na cabeça do homem. Quando o homem está aqui na Terra, ele só consegue acessar essa ideia através de uma iluminação de Deus. Uma ação divina que faz com que o homem recorde de algo que já está na mente dele. Entendeu? Então Deus cria o homem. Aqui nós temos Deus, esse lindo desenho perfeito que eu fiz aqui esquematizando. Você tem Deus aqui em cima e dentro da cabeça de Deus todas as ideias do mundo. Quando Deus cria o homem, já coloca na cabeça do homem essas ideias. Deus então ilumina o homem, fazendo com que o homem recorde e conheça as coisas. Tá certo? Então esse é o conhecimento mais certeiro para Santo Agostinho. A iluminação. Iluminação, ato de Deus de iluminar o homem, fazendo com que ele acesse as ideias que já está na sua mente. Fazendo com que ele acesse o conhecimento que já está na sua mente. Conhecimento esse que tem sua raiz, então, em Deus. Deus é o fundamento da verdade. Como que eu sei que algo é verdadeiro? Se algo está na mente de Deus. Se esse algo está na mente de Deus, esse algo é verdadeiro. Ele existe de fato. Porque é Deus que cria tudo, Deus que decide tudo. Se eu invento algo que não está na mente de Deus, então esse algo não existe. Porque Deus não criou, então ele não existe. Tá bom? Vamos prosseguir a leitura que vai ficar um pouco mais claro. Espero eu. Próxima página, 21. Agostinho ressaltava que quando se referisse aos objetos sensíveis, exteriores ao sujeito cognoscente, o que é um sujeito cognoscente? O sujeito que conhece, tá? O conhecimento seria instável. Segundo ele, tais objetos agiriam sobre o corpo, modificando. Essas modificações, por sua vez, seriam percebidas pela alma, que produziria imagens semelhantes àqueles objetos, e que corresponderiam às sensações. Portanto, em relação às sensações, o corpo seria passivo e a alma ativa. Trocar por miúdos isso aqui. Segundo Santo Agostinho, quando nós vemos algo, quando eu pego algo, sinto algo, eu mordo algo, esse objeto deixa uma impressão no meu sentido. Eu pego isso aqui, deixa uma impressão no meu tato, deixa uma impressão no meu olfato quando eu sinto o cheiro, deixou uma impressão na minha visão. E essa impressão que eu recebo do mundo exterior, dos objetos materiais, eu mando aqui para dentro. Minha alma, então, pega essa impressão, modifica essa impressão e transforma ela em uma imagem lá dentro. Só que isso é um pouco imperfeito, isso não é totalmente seguro, esse conhecimento por via sensível. Porque nós vamos ver que, segundo Santo Agostinho, nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós podemos errar. Nesse ato de captar as coisas e a alma processar, nós podemos errar. Então, o nosso sentido é totalmente passível, ou seja, o objeto que age sobre ele. A nossa alma que é ativa, que vai trabalhar essa impressão que o sentido recebeu e formular uma ideia, formular uma imagem em cima dessa impressão, tá bom? Só que pode acontecer o erro. Eu sou falho. Não tem gente que é daltônico, que é uma cor ele vê outra? Não tem gente que tem problema de visão como eu, que precisa usar óculos? Então eu posso tentar ler algo, mas na verdade estou lendo algo errado. Eu errei no conhecer. Olha aí, Santo Agostinho está certo. O homem pode errar no conhecimento. Agora, quando Deus ilumina, segundo ele, o conhecimento é certeiro e perfeito. Porque ele está baseado em Deus, que foi quem criou tudo. Como é a melhor forma de conhecer o mundo? Vendo, contemplando na sua mente as ideias que Deus colocou lá dentro. Porque essas ideias vêm do modelo original que Deus propôs, né? Então, se Deus propõe alguma coisa, é claro que essa coisa é verdadeira. Aquele que é o dono de tudo, ele que fez tudo, ele que decide tudo. Beleza? Aqui nesse segundo parágrafo vai estar falando desses conhecimentos imateriais, que são os conceitos de bem e mal, os conceitos matemáticos. Uma fórmula matemática, ela é algo material ou algo imaterial? Minha irmã que faz engenharia. Minha irmã, você já viu a fórmula matemática andando aí por aí, a fórmula de Bhaskara? Não. Ela é um conceito imaterial que você aprende e guarda aqui dentro. Ela é imaterial. Conceito de bem e mal. Você já viu a maldade andando ali? Opa, maldade, tudo bem? Não, é um conceito imaterial. Para Santo Agostinho, esses conceitos imateriais, eles são mais verdadeiros. Eles não são tão passíveis de erro como os conceitos que nós abstraímos através das impressões dos sentidos. Porque os sentidos podem errar, tá bom? Então, no segundo parágrafo, ele vai falar isso. Continuando. Segundo Agostinho, a primeira forma de conhecimento, limitado aos sentidos, não alcançaria a verdade, mas a segunda sim. Conhecimento através do sentido não alcançaria a verdade plena. Conhecimento pela iluminação divina, aí sim. Afinal, verdade não definiria a verdade, não poderia fundar-se no homem, um ser mutável e imperfeito. Como que eu vou assegurar que é verdadeiro o meu conhecimento se eu sou limitado e imperfeito? Eu vejo algo, eu me confundo, eu não estou sempre certo.
precisaria de um fundamento perfeito e transcendente, que o filósofo encontrava na figura de Deus. No entanto, sendo imperfeito e limitado, como poderia o homem alcançar o conhecimento perfeito da verdade? Mas Deus é perfeito, então Deus é o fundamento da nossa verdade. Ele nos transmite, então, esse conhecimento. Infunde em nossa cabeça as ideias e depois ele ilumina essas ideias para fazer com que nós conheçamos, tá bom? Para responder a essa questão, Agostinho desenvolveu a teoria da iluminação divina. Esse parágrafo é muito importante, risquem, sublinhem. Segundo ele, a alma humana trazia em si o conhecimento da verdade, porém, necessitava da luz divina para torná-la inteligível. Já nascemos com conhecimento, mas Deus tem que iluminar para a gente acessar. Sendo assim, o conhecimento verdadeiro seria resultado da iluminação divina, que permitiria ao homem a contemplação das ideias ou formas, as quais, por sua vez, presentes no intelecto divino, fundamentavam a realidade criada por Deus. Então, nós conhecemos a nossa cabeça, aquilo que nós já nascemos com ela, que é aquilo que Deus criou, o modelo de que Deus tem também na cabeça dele, e Deus enfiou uma cópia desse modelo na nossa cabeça. Último parágrafo. Portanto, a teoria do conhecimento de Agostinho preocupava-se principalmente em oferecer provas racionais da existência de Deus, fundamento de toda a verdade. Também nesse parágrafo vocês podem continuar lendo sozinhos, tá? Tudo isso que eu li, depois vocês leem de novo, anotam, tá bom? O importante é nós chegarmos nesses últimos parágrafos. O homem já nasce com as ideias. Deus ilumina, a gente acessa essas ideias. E o fundamento da verdade é Deus. Porque o que me garante que algo que está aqui na Terra é verdadeiro? Se esse algo está na mente de Deus. Se esse algo está na mente de Deus, e Deus então tem essa ideia na cabeça dele, então esse algo ele é verdade. Então Deus não revela para o homem algo que é mentiroso. Deus não cria o homem com a ideia mentirosa na cabeça, mas criou com o modelo perfeito que ele mesmo tem. Beleza? Vocês vão fazer para casa, vamos lá, página 21, número 1 e 2, tá bom? Página 21, número 1 e 2. E página 22, A e B. Essa aqui, tá? A e B sobre esses textos aqui. Essa aqui embaixo, não. Reflexão e ação, não. A e B, tá certo? Grande abraço para vocês e até a próxima aula, gente.